Graça, paz e misericórdia a todos vós que me ouvis, em nome de Jesus Cristo. Meu nome é Vinícius, sejam todos muito bem-vindos ao canal da família Febas. E hoje eu queria, em nome de Jesus, deixar algumas recomendações aos homens, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Vamos ler a palavra do Senhor na primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 11. Está escrito assim: quando era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Depois que me tornei homem, fiz desaparecer o que era próprio da criança. Nesta passagem, o apóstolo Paulo ele usa um artifício daquilo que é natural a todo ser humano. Todos nós um dia fomos crianças e nos tornamos homens. E hoje somos homens para o louvor e para a glória de Deus. E na medida que nós nos tornamos homens, na medida que nós amadurecemos, éramos crianças, nos tornamos adolescentes, jovens, adultos, idosos e enfim morremos, ao longo de todo esse processo há um amadurecimento. Aqui, a Escritura Sagrada nos diz que na medida que nós nos tornamos homens, nós fazemos desaparecer aquilo que era próprio da criança. Nós antes brincávamos de carrinho, jogávamos bolinhas de gude, fazíamos coisas que eram próprias da natureza da criança, éramos desobedientes aos pais, não ficávamos quietos. Então, todas essas coisas são naturais das crianças. Isso desapareceu nas nossas vidas na medida em que o tempo foi passando, porque nós amadurecemos. Nós éramos crianças e agora nós somos homens que temos uma família e temos responsabilidades para arcar todos os dias das nossas vidas. É interessante, falando em termos de responsabilidade, que o homem, a ele lhe foi incumbida muita responsabilidade pelo próprio Deus. Nós temos a responsabilidade de cuidar da nossa esposa, de cuidar dos nossos filhos, de governar o nosso lar. Nós temos a maior responsabilidade espiritual. Nós temos a incumbência de prover no nosso lar, não obstante a mulher não possa trabalhar, mas a responsabilidade maior é e sempre haverá de ser do homem, independente de como o mundo se comporte. Estas são as diretrizes de Deus. E a Escritura Sagrada, então, ela faz um convite hoje a nós, e eu faço a mim e a vós também, ao amadurecimento. Desta feita, eu gostaria, em nome de Jesus, de que, com algumas passagens das Escrituras Sagradas, de convidar-nos, em nome de Jesus, ao maior amadurecimento. O que acontece é que muitas vezes a nossa mente, o nosso ser, ele fica cauterizado. Nós, tendo muita responsabilidade, nós homens, acaba que nós muitas vezes não meditamos sobre os nossos próprios caminhos, não refletimos para ver se nós estamos verdadeiramente trilhando um caminho correto e justo diante de Deus. E acabamos deixando de fazer coisas que eram importantes e fazendo outras que não são relevantes para as nossas vidas, para a nossa família, e mais mal fazem do que bem. Por isso, em nome de Jesus, que Deus possa hoje, em nome de Jesus Cristo, repreender e retirar toda cauterização nas nossas mentes, no nosso ser, no nosso espírito, e nos ajudar a, de fato, fazer desaparecer o que era próprio da criança. Se as coisas físicas, as mais naturais, as mais básicas desapareceram, que nós possamos avançar também naquelas que são mais importantes e evoluir espiritualmente diante de Deus, em nome de Jesus Cristo. Para começarmos a nossa meditação, vamos ler a palavra do Senhor na primeira epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 11 e 12. Está escrito assim: empenhai a vossa honra em levar vida tranquila, ocupar-vos dos vossos negócios e trabalhar com vossas mãos conforme as nossas diretrizes. Assim, levareis vida honrada aos olhos dos de fora e não tereis necessidade de ninguém. Nesta passagem, o apóstolo Paulo ele está nos falando a nós, homens, não obstante isso se aplica a toda a igreja, mulheres, crianças, jovens, idosos, mas mais ainda a nós que somos homens, é uma conclamação a nós vencermos o desânimo, vencermos a preguiça, vencermos a fadiga injustificada. Ela está nos exortando aqui que nós devemos trabalhar. Nós fomos feitos para trabalhar. Deus nos deu força, Deus nos deu capacidade. E nós precisamos trabalhar. E isso, nós precisamos, portanto, empenhar a nossa honra em levar vida tranquila, ocupando-nos dos nossos negócios e trabalhando com as nossas próprias mãos. Por isso, em nome de Jesus, não deveria haver em nosso meio homens preguiçosos,
Homens que não se ocupem dos seus próprios negócios e que não sustentem a sua família. Nós temos essa responsabilidade. Uma das maiores responsabilidades e incumbências que estão sobre a vida do homem é justamente o trabalho. E é como dizem, né? O trabalho, ele dignifica o homem. E nós precisamos, em nome de Jesus, trabalhar com as nossas próprias mãos para não termos necessidade de ninguém, muito pelo contrário, para que nós possamos ajudar os demais, ajudar a nossa família, ajudar aquele que tem necessidade, em nome de Jesus Cristo, e fazer de tudo possível para que a sociedade ao nosso derredor seja melhor e para que a nossa família tenha o provento necessário, em nome de Jesus. Por isso a Escritura Sagrada aqui, o que ela está nos recomendando? Nos recomendando a não sermos preguiçosos, a acordarmos cedo em nome de Jesus, a fazermos o que nós precisamos fazer, a não protelarmos, a sermos disciplinados, a sermos firmes, a sermos corajosos, a não termos medo de nos cansar em nome de Jesus. A Escritura Sagrada nos diz, né, assume a tua parte de sofrimento como bom soldado de Cristo Jesus, em nome de Jesus. Que eu e você, em nome de Cristo, possamos assumir a nossa parte de sofrimento, assumir a nossa parte de sofrimento como provedores do nosso lar, como homens responsáveis. Se você ainda mora com seus pais, como um homem responsável, que em nome de Jesus vai ajudar os seus pais a trazer o provento, a sustentar a casa, a pagar as contas, a fazer o que precisa ser feito em nome de Jesus Cristo. Mas em nome de Jesus, não deixe a preguiça de vencer. Satanás, ele vai fazer de tudo para consumir o seu tempo com coisas desnecessárias, com coisas vãs, com coisas que não vão agregar à sua vida. E em nome de Jesus nós temos a responsabilidade de vencer estes males em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Por isso, em nome de Jesus, não durma até tarde. Em nome de Jesus, não perca a sua vida inteira na frente do celular. Em nome de Jesus, jogue fora o videogame se for necessário. Em nome de Jesus, trabalhe, busque um emprego, trabalhe no seu próprio negócio, procure um trabalho para você, mas em nome de Jesus Cristo, não fique parado. É da vontade de Deus que nós oremos, que nós sejamos homens espirituais, que nós busquemos a presença dEle e trabalhemos na igreja do Senhor também, mas nós precisamos também prover da nossa família, porque como nós, pois, cuidaríamos, ou podemos cuidar da igreja lá fora, da obra de Deus, se nós não conseguimos cuidar da nossa própria casa, da nossa própria família, se nós não trazemos o provento para o nosso lar. Por isso, em nome de Jesus, há uma bênção sobre as nossas vidas. Deus nos deu força, Deus nos deu capacidade, Deus nos deu discernimento, sabedoria, Deus nos deu firmeza, Deus nos deu capacidade de resistir às intempéries, Deus nos deu resiliência para suportar as dificuldades e levantar firmes mais uma vez em nome de Jesus. Por isso, seja forte, não desanime. Talvez as coisas estejam difíceis, que eu sei que estão por boa parte do mundo, em boa parte do mundo, mas em nome de Jesus, confie no teu Deus, não desista, se necessário for, continue a mandar currículos, não desanime de trabalhar, não desanime de fazer a obra de Deus, repreenda a preguiça e que o nome do Senhor seja glorificado em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Outra recomendação, primeira epístola do apóstolo Pedro, ao capítulo 3, versículo 7, está escrito assim: do mesmo modo vós, maridos, sede compreensivos em vossa vida conjugal, tributando às vossas esposas a honra devida a companheiras de constituição mais delicada, co-herdeiras da graça da vida, para evitar que vossas orações fiquem sem resposta. Aleluia. Aqui a Escritura Sagrada, né, ela está ressaltando de uma forma muito esplendorosa que nós temos uma constituição mais forte e somos mais resistentes do que as mulheres, em vários aspectos, né, no aspecto físico, no aspecto emocional, né, e aqui ela está nos dizendo para nós sermos compreensivos com as nossas esposas em nome de Jesus. A Escritura aqui está nos instruindo a nós amarmos a nossa família, amarmos a nossa esposa, a nós cuidarmos dos nossos em nome de Jesus Cristo. Por isso, em nome de Jesus, amemos a nossa esposa. Haverão momentos difíceis, haverão momentos nos quais, né, nós teremos a tendência muito grande, né, a ficarmos irados, a perdermos o controle, né, e isso é muito fácil de acontecer com um homem, mas em nome de Jesus aqui, né, a Escritura Sagrada está nos orientando a sermos compreensivos, a compreender que a nossa companheira, a mulher que Deus colocou do nosso lado, a mulher que está o tempo inteiro conosco, pelejando as nossas guerras, orando por nós, está ali sempre conosco, que nos ajudou a construir tudo que nós temos hoje. Nós precisamos tributar-lhe a honra que é devida, precisamos compreender as labutas que ela tem, precisamos ajudá-la em suas labutas, em suas guerras, em nome de Jesus, e pelejar juntos essa guerra, e em nome de Jesus sermos compreensivos.
Sermos amorosos, repreendemos o mau humor, para quê? Porque se nós tratarmos mal as nossas esposas, nós corremos o risco das nossas orações ficarem sem resposta. Vede, pois, o risco, o risco de nós tratarmos mal a nossa esposa, a nossa família, de nós não cuidarmos da nossa família como nós deveríamos. Corremos risco de Deus não nos ouvir. Ainda que sejamos justos em outros aspectos, ainda que sejamos pastores, presbíteros, diáconos, ou seja o que for, se nós não cuidarmos da nossa família, nós corremos o risco de Deus deixar de ouvir, deixar de responder às nossas orações. Isso acontece muito hoje em dia com muitos líderes na igreja do Senhor. Eles têm tantas coisas para fazer, tantas coisas para fazer na igreja. São tantas festas, congressos, programações, pessoas ligando, pessoas com problemas, dificuldades, pelejas, reuniões e todo esse tipo de coisa, que eles não conseguem cuidar da sua própria vida e muito menos da sua família. Por isso, em nome de Jesus Cristo, nós precisamos priorizar a nossa família, tratar bem as nossas esposas, e como disse a passagem que nós lemos, 1 Pedro 3,7, repreender o mau humor, repreender a ignorância, repreender a raiva em nome de Jesus, repreender o descontrole e procurar tratar a nossa esposa, os nossos filhos, a nossa família da melhor maneira possível, em nome de Jesus Cristo. Por isso, em nome de Jesus, controlemos-nos, em nome de Jesus, procuremos superar, ter autodomínio, como diz a Escritura Sagrada em Gálatas, capítulo 5, temos o fruto do Espírito, e uma parte desse fruto é o autodomínio, nós controlarmos a nossa ira, controlarmos a nossa vontade de dar uma resposta, de não darmos atenção em nome de Jesus, mas que verdadeiramente o relacionamento que nós temos com a nossa esposa, com os nossos filhos, só nós e eles, e Deus, sabem como Ele é, e os demais não sabem, mas que ainda que somente nós saibamos como é o nosso relacionamento com a nossa família, que nós possamos nos orgulhar, que em nome de Jesus, se um dia a nossa família for testemunhar de como é o nosso comportamento na igreja, em algum lugar, que nós possamos não ficar apreensivos, mas ter orgulho, em nome de Jesus, quem sabe chorar de emoção e de alegria, ver em nome de Jesus uma família bem estruturada, uma família amada, uma família respeitada, uma família onde não há contenda, não há briga, não há discórdia, mas uma família na qual o patriarca, o sacerdote daquele lar, o homem responsável, o cabeça, em nome de Jesus, ele coordena muito bem e com muito amor a sua casa, em nome de Jesus Cristo. Amemos as nossas esposas, amemos os nossos filhos, amemos a nossa casa, amemos os nossos familiares, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Efésios capítulo 5, versículos 21 e 23. Está escrito assim: sede submissos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres o sejam a seus maridos como ao Senhor, porque o homem é cabeça da mulher. Esta passagem, ela ressalta algo que nós já conversamos, já falei neste vídeo, Ela diz aqui que há um cabeça, há um chefe, há um governante dentro do lar depois de Cristo, Deus é a cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça do homem, e o homem é a cabeça do seu lar, é a cabeça da mulher, em nome de Jesus Cristo. A Escritura Sagrada, ela está nos dizendo que nós, homens, nós temos a responsabilidade de cuidar do nosso lar, de governar o nosso lar, em nome de Jesus Cristo. Isso aqui, e nós vemos de uma forma muito clara um link entre esta passagem de Efésios e a passagem anterior de 1 Pedro, porque a questão da mulher, ela precisar se submeter, ou do homem ser o cabeça do lar, não quer dizer que nós devamos, por outro lado, ser ignorantes, impor a nossa autoridade com ignorância, com raiva, com descontrole, e com brutalidade. Muito pelo contrário, a autoridade de Cristo, ela é mansa, suave, tranquila, pacífica, e ela se impõe não pelo grito, mas sim por uma autoridade divina, que ela naturalmente se manifesta pela graça do Deus Todo-Poderoso. E aqui a palavra do Senhor, ela está nos dizendo que quem comanda o lar é o homem.
Não interessa se a mulher é pastora, não interessa se a mulher ganha mais dinheiro do que o homem no seu respectivo trabalho, não interessa se o homem está desempregado ou seja lá o que for. A Escritura Sagrada aqui ela nos diz que o homem é cabeça da mulher. Mulher, se você quer casar ou se você é casada, né, eu sei que isso é algo que não deveria ser polêmico, mas acabou se tornando polêmico, né, nos nossos dias com o feminismo e etc. Né, mas o importante, né, se você serve a Deus, se você acredita na Escritura Sagrada, se você gostaria de herdar a vida eterna e viver aquilo que a Bíblia diz que nós devemos viver, ela diz de forma muito clara e muito enfática que o homem é o cabeça da mulher e a mulher precisa se submeter ao homem. Por isso, em nome de Jesus, mulher, queres, pois, servir a Deus, submeta-se ao seu marido como ao Senhor, como ao Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Percebam bem a força deste versículo. Né? A mulher precisa se submeter ao homem como ao Senhor Jesus, em nome de Jesus. Isso é muito forte. Né? Então a mulher, ao invés dela brigar, ao invés dela tentar impor a sua vontade pelo grito, impor a sua vontade pelo escândalo, ela, ao invés de fazer essas coisas, ela precisa em nome de Jesus se sujeitar. E se o seu marido estiver errado, ela não deve brigar, não deve contender, ela deve antes orar ao Senhor para que o seu marido se converta do seu mau caminho, para que o seu marido mude de ideia, em nome de Jesus, mas sem briga, sem contenda, até porque sabemos que estas coisas não levam a lugar nenhum, somente a perdição. Mas em nome de Jesus, há uma responsabilidade sobre nós, homens, a de governar o nosso lar. E muitas vezes, a mulher, ela não vai aceitar isso. Muitas vezes a mulher, né, a sua mulher, ou a mulher com a qual você quiser casar, ela não vai aceitar esta questão da submissão. Né? Mas independente, se você quiser ser um homem de Deus, um homem segundo a Escritura Sagrada, você vai precisar impor isso, você vai precisar ser forte em nome de Jesus. O Senhor Jesus nos criou para sermos fortes, firmes, corajosos, em nome de Jesus, homens de uma só palavra, sim, sim, não, não, homens que não têm um pensamento dúbio, né? Mas homens que em nome de Jesus que falem uma coisa e sejam firmes naquela coisa, a não ser que o Senhor lhes diga que eles estão errados. Por isso, em nome de Jesus, submeta a sua casa, submeta a sua esposa com amor, em nome de Jesus, quando for necessário, quando você vê que houver motivos para tanto, quando você vê que as coisas não estão caminhando bem, será necessário você intervir. Sim, isso não quer dizer que a mulher não tem autonomia, não possa tomar decisões, mas se for necessário, você precisará dizer não, você precisará dizer para ela que nós não vamos, você e ela não vão poder ir por aquele caminho, porque essa não é a vontade de Deus, porque essa não é a vontade que você acredita ser a de Deus. Por isso, em nome de Jesus, tome o controle, organize a sua casa, em nome de Jesus, não deixe as coisas seguirem ao bel prazer de seja quem for no teu lar, não deixe, isso se implica também, né? O homem é cabeça da mulher e é cabeça dos filhos. Em nome de Jesus, coordene o seu lar, controle os seus filhos. Em nome de Jesus, organize, governe as decisões da sua casa, em nome de Jesus, converse com a sua esposa, mas a decisão maior, a decisão final, ela é e sempre haverá de ser do homem, em nome de Jesus. Por isso, em nome de Jesus, submeta a sua família em amor, em nome de Jesus Cristo, em compaixão, e em nome de Jesus, isso tem um propósito maior. O propósito maior da questão da mulher ser submissa ao seu marido é para que a família esteja debaixo do senhorio de um homem de Deus, e que este homem de Deus seja sacerdote do seu lar, e este sacerdote leve a sua família a Cristo, como Josué fez lá atrás. Ele disse: eis que vos apresento aqui, né, os dois caminhos, o caminho da morte e o caminho da vida, como disse Moisés em Deuteronômio. E Josué, depois da conquista de boa parte da terra prometida, ele disse: está diante de vós os caminhos que quereis seguir, né? Mas independente do que vocês vão fazer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele tomou uma decisão, ele disse que não ele sozinho. Vou ver se a minha esposa quer servir ao Senhor, vou ver se os meus filhos vão querer servir ao Senhor. Não, ele disse: eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Nós vamos fazer a vontade de Deus. E essa questão é muito importante, meus irmãos, em nome de Jesus, porque se nós não cuidarmos, não organizarmos a nossa casa, nós somos responsabilizados, seremos responsabilizados por isso, porque se nós casamos, isso nos é uma obrigação, isso nos é obrigação fazer, e se nós não fizermos, Deus nos julgará por isso. Houve um fato na Escritura Sagrada, quando o sacerdote ali, os seus filhos cuidavam da casa de Deus, lá no Antigo Testamento,
E os filhos de Eli, em determinado momento da vida, eles estavam fazendo coisas muito erradas diante do povo, e Eli sabia. Ele sabia que os dois filhos deles não estavam fazendo a vontade do Senhor, e ele não fez absolutamente nada. Ele viu as coisas acontecerem, ele viu aqueles homens saquearem as viúvas, ele viu aqueles homens maltratarem os pobres, ele viu toda a desgraça que aqueles dois faziam, e ele não tomou posição, ele não tomou partido, ele não os disciplinou, e ele foi punido. Ele e os seus filhos foram severamente punidos com a morte por causa disso. Por isso, em nome de Jesus, não deixe os seus filhos fazerem o que bem entendem, não deixe eles assistirem o que eles bem entenderem, não deixe a sua mulher fazer tudo o que ela bem entender, você sabendo que não está certo. Em nome de Jesus, que ela grite, ela esperneie, ela faça um escândalo, mas em nome de Jesus, se você tiver convicção em Deus, que aquele não é o caminho, que não, as coisas não deveriam estar caminhando daquele jeito, tome uma posição e coloque ordem no seu lar, em nome de Jesus, porque Deus te deu força para isso, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Hebreus capítulo 13, versículo 4. O matrimônio seja honrado por todos, e o leito conjugal sem mancha, porque Deus julgará os fornicadores e os adúlteros. Glória a Deus. Eu prego neste momento, para homens cristãos, mas naturalmente isso se aplica a todos nós. Esta primeira parte, que Deus julgará os fornicadores, isso aqui está nos dizendo que aqueles homens, que hoje, que possuem relacionamento sexual fora do casamento, que eles se relacionam com mulheres que não são a sua esposa, a mulher que Deus destinou para as suas vidas, que foram impacientes, o fogo abrasou e eles não se casaram, seja por vontade própria, ou porque não encontraram ainda a mulher das suas vidas, e aí, não esperando a vontade de Deus, eles passaram a fornicar, dormindo com qualquer mulher, eles serão prontamente julgados por Deus, porque esta não é a vontade do Senhor, e vocês sabem disso. Não existe esperança, não existe satisfação, não existe gozo, não existe alegria, não existe paz em um relacionamento fora da presença de Deus. E todo homem que já sentiu a presença do Deus Todo-Poderoso, todo homem que já teve a graça do Deus Altíssimo e se relaciona fora do casamento, com seja quem for, ele perde a presença do Espírito Santo de Deus. Ele não sente mais aquela graça, ele não sente mais aquela paz que excede a todo entendimento. Ele mais uma vez se sente vazio, sente um buraco do tamanho do mundo no seu peito. Ele não consegue preencher mais uma vez por nada. Ele se sente o homem do mundo mais uma vez. Porque este relacionamento não é agradável a Deus. Só existe uma possibilidade do homem fazer a vontade de Deus. E esse relacionamento é dentro do casamento, entre um homem e uma mulher. Não há outra possibilidade, não há outra forma. Por isso, em nome de Jesus, vençais a fornicação, em nome de Jesus, vençais a prostituição. Repreendei a balada das vossas vidas, repreendei em nome de Jesus todo relacionamento sexual que não venha da parte de Deus, e orai ao Senhor incessantemente, se for necessário, para que Ele vos mande a mulher das vossas vidas, e que em nome de Jesus o fogo seja acalmado para o louvor e para a glória de Cristo. Mas Deus, o apóstolo Paulo, provavelmente o apóstolo Paulo, escritor de Hebreus, ele também nos recomenda aqui, ou também nos diz aqui, que Deus julgará também os adúlteros. Aqueles que têm uma família, aqueles que são casados, têm a sua esposa, têm os seus filhos, e ainda sendo casado, eles procuram uma mulher lá fora para se relacionar. Eles não resistem à tentação, não resistem aos males deste mundo, a mulher estrangeira de lábios sedutores, que o lábio é como mel e as palavras são doces, e ele não resiste a estas coisas. Estes serão prontamente julgados também. Satanás, ele vem como que disfarçado de anjo de luz, trazendo tudo aquilo que pode ser agradável aos olhos, trazendo tudo aquilo que é agradável à carne. E se nós cairmos, se nós vacilarmos, se nós tirarmos o nosso pé, seja para a direita, seja para a esquerda do caminho de Deus, que é reto, estreito, direito, e muito difícil de permanecermos firmes nele, nós estaremos nos desviando do caminho da vida eterna. E nós não herdaremos a vida eterna se nós não nos arrependermos dos nossos maus caminhos, não repreendermos esse mal das nossas vidas, não confessarmos o mal e mudarmos a nossa trajetória para sempre, em nome de Jesus. Por isso, em nome de Jesus,
Vencemos em nome de Jesus Cristo a fornicação, a prostituição, a maldade e também o adultério, para que em nome de Jesus, o nome de Deus, seja glorificado através das nossas vidas, em nome de Jesus. Segunda epístola do apóstolo Paulo ao Timóteo, capítulo 2, versículo 16. Evita o palavreado vão e ímpio, já que os que o praticam progredirão na impiedade. Nós, como homens de Deus, nós devemos, em nome de Jesus, ter um comportamento santo, um comportamento casto, vencer todo tipo de maldade, todo tipo de impureza. E aqui, a Escritura Sagrada, ela nos fala sobre aquilo que talvez seja menosprezado e não seja tão valorizado. Ela nos fala sobre as nossas palavras, aquilo que sai dos nossos lábios. E ela está nos dizendo aqui que aquilo que sai dos nossos lábios também precisa ser santo. O nosso comportamento precisa ser santo, a nossa conduta precisa ser santa, nós precisamos trabalhar, sermos fiéis em nome de Jesus, tratarmos bem a nossa família, mas as nossas palavras também precisam ser santas. Tudo aquilo que sair dos nossos lábios precisa ser puro, precisa ser agradável a Deus. Será que as palavras que saem dos nossos lábios hoje, se nós estivéssemos verdadeiramente diante de Deus e nós tivéssemos que escolher algumas palavras para pronunciar diante dele, será que nós as pronunciaríamos ainda assim? Porque a Escritura Sagrada nos diz que tudo que nós formos fazer, nós devemos fazer como que fazendo para Deus, e sabemos que Deus é onipresente, certamente Ele está aqui, entre nós e em todo lugar, em nome de Jesus. Por isso, o que quer que nós viemos a falar precisa ser santo, porque a Escritura Sagrada nos diz que aqueles que fazem uso do palavreado vão e ímpio, estes progredirão na impiedade. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se você pratica aquilo que se chama hoje como palavrão, ou você fala palavras que não são audíveis, você não teria coragem de pronunciar diante de uma criança, por exemplo, você progride na maldade. Hoje você está falando um palavrão, uma palavra maligna, vã e ímpia. Amanhã você está contando uma mentira, depois de amanhã você está invejando, e no dia seguinte você está adulterando, fornicando, cometendo uma maldade, cometendo um crime, cometendo um homicídio, porque você está progredindo na maldade. Se você tem a capacidade de ser infiel a Deus no pouco, por certo que você será infiel no muito também. A Escritura Sagrada nos diz então, em nome de Jesus, que nós precisamos ser santos em todo o nosso comportamento, até nas coisas pequenas, até nas nossas palavras, em nome de Jesus. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 8. Quero, portanto, que os homens orem em todo lugar, erguendo mãos santas, sem ira e sem animosidade. Quero, portanto, que os homens orem em todo lugar, sem ira e sem animosidade. A Escritura Sagrada aqui, ela está nos dizendo que nós, homens, que nós temos uma responsabilidade. A responsabilidade de nós sermos homens que orem, homens que busquem a presença de Deus, homens espirituais em nome de Jesus. Nós não podemos ser homens carnais, preocupados simplesmente ou tão somente com as coisas desta vida. Muito pelo contrário, nós precisamos ser responsáveis. Nós temos muitas responsabilidades, como nós elencamos aqui, várias outras ainda, inclusive. Nós temos que levar o sustento para a nossa família, nós precisamos amar a nossa esposa, cuidar dos nossos filhos, cuidar do nosso lar, nós precisamos ser fiéis, e ter uma boca limpa, em nome de Jesus, repreender o palavreado vão e ímpio. Mas além de tudo isso, nós ainda precisamos ser os sacerdotes espirituais da nossa família, do nosso lar, em nome de Jesus Cristo. E mais ainda, aonde Deus colocar as nossas mãos ou der o alcance do nosso braço, nós precisamos ser homens santos, sacerdotes também, em nome de Jesus. Nós precisamos ser homens que levem a presença de Deus, em primeiro lugar, para a nossa família. Homens que orem pela sua própria família, homens que busquem pela sua própria família, homens que chorem pelos seus filhos, que não aceitem ver os seus
que não aceitem ver os seus filhos desviados da presença de Deus, a sua esposa afastada dos caminhos do Senhor, que não aceitem ver o seu casamento se acabando, tudo sendo destruído, né? Um relacionamento que lá atrás você amava, era a única pessoa que existia para você, e hoje você vê aquele casamento se acabando e você vai simplesmente abrir mão, jogar fora. Isso é coisa de Satanás. Ele tenta tirar o prestígio do casamento, a beleza da sua esposa, ele tenta fazer você acreditar que você não ama ela, mas em nome de Jesus, repreenda todo este mal, resgate o primeiro amor, resgate a vida, resgate a admiração que havia lá atrás, e tudo isso se faz simplesmente de uma forma. Nós não temos capacidade para isso, mas Deus tem. Deus, ele tem toda a capacidade, toda a força. Por isso, em nome de Jesus, se for necessário, se você estiver nessa situação, restaure o seu casamento, coloque na presença do Senhor em nome de Jesus, ore por ele dia e noite, porque a palavra do Senhor nos diz que só há uma possibilidade, né, que o homem e a mulher, depois que eles se casam, ou eles se divorciam e permanecem sós, né, ou eles mantêm aquele casamento, se reconciliam em nome de Jesus. Por isso, em nome de Jesus Cristo, né, cuide da sua família, ore pela sua família, seja responsável com o seu lar, em nome de Jesus. Não aceite sem fazer nada, ver os seus filhos se perdendo, indo rumo ao inferno, e você parado em nome de Jesus Cristo. Seja um homem, repreenda a preguiça, repreenda o desânimo, e se nós devemos trabalhar nas coisas deste mundo, quanto mais nas coisas do céu, se nós devemos pelejar nas coisas deste mundo, quanto mais pelos nossos filhos, porque o que está em jogo, meus irmãos, meus amigos, não é o nosso trabalho, não é o carro que nós conquistamos, os bens que nós vamos deixar para a nossa família, não é a educação deste mundo. O que está em jogo não é nada disso. O que está em jogo é a nossa vida eterna, aonde nós vamos passar a eternidade, aonde os nossos filhos, a nossa esposa vão passar a eternidade se eles morrerem hoje, se Deus levar hoje, aonde eles vão estar. E se eles não vão para o céu, se nós sabemos que eles não vão para o céu por causa do seu comportamento, como, pois, nós podemos colocar a cabeça no travesseiro em paz e não fazer nada por aquilo? Por isso, jejue, ore, lute, seja homem, seja forte em nome de Jesus, e traga a sua família para a presença de Deus em nome de Jesus. Aleluia! Nós temos, naturalmente, várias outras recomendações da Escritura Sagrada aos homens, às mulheres, às crianças, aos jovens, mas gostaria de deixar hoje estas convosco, e como nós lemos em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11, em nome de Jesus, façamos desaparecer aquilo que é próprio da criança, e nos tornemos homens de Deus, homens segundo a vontade do Senhor, homens que estejam caminhando num caminho reto, estreito, direito, difícil, apertado, a porta para entrar nele é difícil, né? O caminho lá, poucos chegam nele, mas em nome de Jesus, se nós nos comportarmos como homens, se nós nos comportarmos virilmente em nome de Jesus, nós vamos chegar lá. Mas para isso, nós vamos precisar ser fortes, porque a Escritura Sagrada nos diz que desde os dias de João Batista até hoje se fez violência ao reino dos céus, e os violentos se apoderaram dele. E os violentos são quem? São os homens que tiveram, né, a disposição de fazer a vontade de Deus, mesmo quando todos disseram que não iam fazer o que eles não deveriam fazer. Homens que colocaram ordem no seu lar, homens que foram fiéis, não obstante a tentação, homens que oraram e jejuaram pelos seus filhos, homens que não abriram mão dos princípios da Escritura Sagrada de Deus. Independente do que o mundo diga, do que a mídia diga, do que seja imposto pela educação, pelo governo, homens que disseram: a Bíblia Sagrada é a minha regra de fé e de prática, e eu vou vivê-la, e os meus filhos vão vivê-la, independente deste mundo, em nome de Jesus. Aleluia. Que o Senhor te abençoe, e que em nome de Jesus, que você se torne um homem, se ainda não é, espiritualmente falando, e que tudo aquilo que houver de criança em ti possa desaparecer, e nós possamos ter em nome de Jesus uma geração madura e espiritual em nome de Jesus. Deus abençoe muito a cada um de vós, e até o próximo vídeo em nome de Jesus.